Amigos do canal Indicações de Teologia, hoje vamos conhecer Bíblia de Estudo Swindoll com a nova versão transformadora, a NVT, trazendo sabedoria confiável, aplicação prática, perspectiva revigorante. Aqui na parte de trás da luva, a gente vê um pouco da descrição do que traz ela. Introdução aos 66 livros da Bíblia, 85 orações, tá? Viagem à Terra Santa, 73 textos e fotografias, perfis pessoais, 37 textos que destacam figuras chaves da história bíblica, ideias vivas, 1.600 insights extraídos de sermões do autor, do Swindoll, artigos de aplicação, 219 textos e ainda mais examinando escrituras, plano de leitura, índice de sessões, dicionário de concordância, mais de 120 páginas trazendo o dicionário de concordância e 16 mapas coloridos. Tudo isso a gente vai conhecer como está transposto e mostrado na configuração da Bíblia de Swindoll. Bem, tirando ela da luva, tá aqui ela, tá? Essa capa aqui eu achei a mais bonita, tá? Ela é chamada de capa água. Uma capa bem bonita, que destaca bem a Bíblia, tá? E a gente vai conhecer todos os recursos dela agora. Bem, ela vem com esse papel aqui de proteção, que é um papel até mais fino que aqueles papéis de cartolina ou aquele material emborrachado, tá? Não é um papel muito resistente. É bonito, porém não é resistente. Aqui a primeira folha de rosto dela, segunda folha de rosto, já informando que ela é NVT, né? Nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa versão de Bíblia, muito esclarecedora, uma linguagem muito boa de se ler, tá? Ela não é uma paráfrase como a NTLH, tá? É uma versão mesmo. Essa aqui, tá? Ela tem a sua produção, tá aqui, 2020, tá? 2032 páginas. A gente vai conhecer como é que está dividido aqui ela toda. Aqui no sumário está descrito com carta do autor, guia de uso da Bíblia de Estudo Swindoll, introdução à nova versão transformadora, tá? No texto bíblico, começando com o Antigo Testamento, aí vem a divisão do Pentateuco, livros históricos, os livros de sabedoria. Depois, os profetas maiores, os profetas menores, o Novo Testamento, os evangelhos, a história da igreja primitiva, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o Apocalipse de João. Quando termina o Apocalipse de João, começa, no caso, os subsídios de examinando as escrituras, planos de leitura da Bíblia, índice de artigos de aplicação, índice de perfis pessoais, índice de sessão viagem pela Terra Santa, índice de assuntos, dicionário e concordância, crédito das imagens e roteiro da viagem pela Terra Santa. Até o fim aqui do índice de assuntos, todos eles estão dentro da Bíblia. Essas partes aqui estão para facilitar a sua pesquisa e você achar esses índices e todos esses artigos, sejam eles de aplicação, perfis pessoais e viagem pela Terra Santa e outros assuntos, você achar com mais facilidade aqui nesse índice para você ir direto na Bíblia, tá ok? Facilitando a sua pesquisa. Logo depois vem o dicionário e concordância que você vai só encontrar na parte de trás da Bíblia. Após o sumário,
nós já começamos aqui com a carta do autor, tá? Guia de uso da Bíblia de Swindoll, que nós vamos encontrar aqui. Introdução aos livros, que você vai encontrar com essa marca aqui. Artigos de aplicação, tá? Que você vai ver nesses quadros. E perfis pessoais, que vão ser encontrados nesses quadros. Aqui é uma descrição geral do que vem no caso de artigos de aplicação, perfis pessoais e introdução dos livros. Aqui nós vamos encontrar também outras marcações, no caso, viagem pela Terra Santa, momentos de oração, ideias vivas, tá? Continuando, introdução à nova versão transformadora. Aqui tudo que foi utilizado para a criação e extração da nova versão transformadora, a NVT, essa versão que para mim é uma das melhores para que você possa ter um entendimento direto da palavra de Deus, tá? Uma versão muito gostosa e prazerosa de se ler a palavra de Deus. Claro que as versões Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Atualizada não deixam de ser a palavra de Deus e muito menos ótimas traduções para que você possa ler a palavra de Deus. Só que no entendimento do contexto mais atual, de uma leitura mais direta e de entendimento mais prático, a NVT eu acho que se torna talvez a melhor versão da Bíblia hoje no mercado. Aqui continua a introdução da nova versão transformadora e aqui chegamos ao Antigo Testamento. Aqui uma pequena introdução ao Pentateuco e vemos aqui a introdução do livro de Gênesis, tá? Aqui vocês possam ver, ainda é a introdução do livro de Gênesis, tá? Uma introdução até bem ampla. Aqui já começa o texto bíblico e aí a gente vai fazer um teste de tampa de caneta, tá? Para que vocês possam ter uma ideia do tamanho da letra. O tamanho da letra do texto bíblico é um tamanho médio, tá? Já aqui nesse quadro a letra diminui, é uma letra pequena, lá já não é a mesma formatação, não é a mesma letra, tá? Até mesmo para dar um destaque, mas é uma letra de média para pequena. Ela não é pequena, mas ela não é média, tá? Para que os irmãos possam ter um entendimento do tamanho da letra, para saber como será a praticidade da leitura, tá? Aqui continua o texto bíblico e aqui já vemos outro quadro, tá? Ideias vivas, no caso, tá? Aqui vem um quadro grande, a imagem de Deus, trazendo todo um estudo sobre a imagem de Deus. Aqui já encontramos outro quadro, tá? Ideias vivas, texto bíblico, outro estudo, orientações para o casamento, também se encontra aqui no livro de Gênesis. Vamos conhecer outros livros para ver como fica a disposição dos estudos. Aqui no livro de Deuteronômio, estamos na parte da introdução, né? Aqui é a introdução do livro de Deuteronômio. Ele sempre, no final da introdução, ele traz esse quadro aqui, um quadro de mais ou menos a forma do esboço que ele está apresentando no final da introdução de cada livro, né? A gente tem em Bíblias de estudo sempre no final ali um esboço, só que ele traz desta forma aqui, em forma de tabela,
o esboço. Aqui começa o texto bíblico e aqui já vamos ideias vivas, novo quadro de estudo. Aqui também ideias vivas. Aqui nós vemos um outro quadro que é momento de oração, tá? Ela não é uma Bíblia que traz aqui os estudos na parte de baixo, muito característico de Bíblias de estudo, porém ela traz muitos estudos dentro de quadros temáticos que ela vai apresentando ao longo do texto bíblico e de suas páginas, tá? Aqui, depois de vaguear por 40 dias, tá? Apresentando aqui outro estudo. Aqui, Campinas de Moabe. Tá? Outro estudo aqui no livro de Deuteronômio. Pare, olhe e escute. Esses estudos grandes, eles vêm numa página inteira praticamente, tá? Aqui encontramos outros estudos. Hipocrisia na criação dos filhos, amor no centro, em casa, quando se deitar, quando estiver caminhando. Aqui outro estudo no livro de Deuteronômio, completamente dele. E aqui mais um quadro de ideias vivas, tá? Olhos fixos na pessoa errada, único Deus verdadeiro, preguiçosos espirituais, seja sensível. Vamos conhecer um pouco mais de estudos do que traz em outro livro da Bíblia. Aqui estamos no livro de Jeremias, tá? Começa sempre com a parte da introdução, tá? Aqui o esboço, também tabela, texto bíblico, e já começa com ideias vivas, tá? O chamado do profeta sugere a si mesmo. Aqui outro estudo, vontade de Deus. Outro quadro aqui de ideias vivas, tá? Aqui já outro quadro de ideias vivas. E aqui, momento de oração. Outro de ideias vivas, a gente vê que se encontra muito na Bíblia estudos em quadros na parte de baixo, na parte de cima. É como se fossem aquelas notas de rodapé, características de Bíblias de estudo, tá? Só que trazem de outra forma. Um outro tipo de formatação que até em outras Bíblias tem sendo muito usado, tá? Pecado na igreja, outro estudo que se encontra aqui no livro de Jeremias. Ideias vivas, pertencemos a ele. Aqui são os quadros de viagem à Terra Santa, no caso Gileade. Outro quadro de ideias vivas, aqui no livro de Jeremias, que começa o Novo Testamento. Os Evangelhos, uma pequena introdução aos Evangelhos, tá? Livro de Mateus, com a sua introdução. O esboço, em forma de tabela, texto bíblico. Aqui, quadro de ideias vivas, nas duas folhas. Primeiro estudo, espaço para o incomum, tá? E aqui, mais quadro de ideias vivas. Aqui, viagem à Terra Santa, Cafarnaum. Deixa eu colocar aqui para você. Cafarnaum.
outro quadro de ideias vivas, outro estudo, sal e luz. Aqui, quadro de ideias vivas. Aqui, antes da introdução do livro de Atos, história da igreja primitiva, uma pequena introdução. Aqui a introdução do livro de Atos. Aqui continuação. Aqui o esboço, texto bíblico e ideias vivas. Primeiro estudo, a leitura de Atos. Mais um quadro aqui de ideias vivas. Outro estudo, o derramamento do Espírito. Isso no livro de Atos. Outra divisão, antes do início do livro de Romanos, vemos uma introdução às cartas de Paulo. Tá? Começo do livro de Romanos, a sua introdução. Tá? E aqui o esboço do livro Ideias Vivas. O que eu achei muito bom foi essa divisão, né? Ela trouxe essa divisão para que a gente possa entender como a Bíblia está dividida. Claro que é uma pequena introdução que ele traz em cada divisão dos livros, do agrupamento dos livros, mas já ajuda muito na pesquisa, tá? Aqui um estudo sobre poucas realizações de Romanos 3:10. E mais ideias vivas, que são os quadros que praticamente estão em todas as páginas da Bíblia de Swindoll. Aqui um estudo sobre justificado de Romanos 5:1. Mais quadros de ideias vivas. Outro estudo, o novo marido, Romanos 7:1-6. Outra divisão antes do livro de Hebreus, as cartas gerais. Introdução do livro de Hebreus. Aqui seu esboço, como nós já vimos, e outros livros. E aqui começa os quadros de ideias vivas, tá? Primeiro estudo, a espada e bisturi, Hebreus 4:12-13. Outro estudo, os cristãos perderam a salvação, Hebreus 6:4-8. Quadro da Terra Santa, Salém. É uma Bíblia que traz muito estudo em forma de quadros, tá? Sabemos que é uma Bíblia de aplicação pessoal, mas uma Bíblia de aplicação pessoal muito importante para a nossa vida e que é feita por um grande autor, Charles Swindoll, um autor altamente devocional e prático. Encorajamento de Hebreus 10:24-25. Última divisão dos livros da Bíblia, o Apocalipse de João. Introdução do livro de Apocalipse, o esboço, início do texto bíblico e já aqui ideias vivas. Aqui, mais da Terra Santa, Éfeso. No caso, Terra Santa não. No caso das igrejas, tá? De Apocalipse, desculpe. Grandes problemas em pequenas igrejas, Apocalipse 2:18-19, tá? Estudo. Outro estudo, características que Jesus recomenda, Apocalipse 2:1 a Apocalipse 3:22. Continuam os quadros de ideias vivas, mais um estudo, vida equilibrada, Apocalipse 6:1-8. Aqui, interlúdios, Apocalipse 7:9-17. Terminando o livro de Apocalipse,
começamos aqui um estudo de Examinando as Escrituras. Ok? Por exemplo, princípios básicos para o estudo da Bíblia. Isso aqui é muito importante para o leitor da Bíblia saber e fazer a sua hermenêutica, tá? Isso aqui é uma introdução à hermenêutica, para que você possa ler e aplicar ela nos estudos da Bíblia, tá? Você encontra aqui no final da Bíblia e tem aqui exercícios práticos para que você possa preencher. Plano de leitura da Bíblia, tá? Um plano de leitura anual para que você possa fazer a leitura da Bíblia. Índice de artigos de aplicação. Aqui, ele inicia no livro de Gênesis, ele traz todos os artigos de aplicação de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Todos os artigos de aplicação você vai encontrar aqui bem dividido, tá? Bem explicado e aonde está a página, facilitando a sua pesquisa. Índice dos perfis pessoais. Aqui todos os personagens bíblicos que são apresentados na Bíblia de Suíndo e as páginas de referência para que você possa encontrar e fazer a sua pesquisa. Índice de sessão viagem pela Terra Santa. A mesma coisa, todos os índices em que apresenta a Terra Santa e no caso até mesmo as igrejas de Apocalipse, né, como a gente viu, estão aqui. E aí você vai poder encontrar na página indicada, tá? Índice de assuntos, a mesma coisa, todos divididos, tá? No caso, sobre Abel, aí você vai encontrar o índice de assunto. Abigail, você vai ter que fazer uma procura em ordem alfabética sobre a pessoa, o caso, e vai encontrar, no caso, o assunto e a referência bíblica e o número da página. Para você ter uma ideia, é isso aqui, ó, de índice de assuntos, tá? E é bem cheio mesmo. Você pode ver, é muito índice de assunto para você pesquisar. Então a Bíblia tem muita coisa, ela não tem pouca coisa não, tá? Aqui é o dicionário de concordância, que muita gente já está familiarizada com esse tipo de dicionário, porque tem outras Bíblias. Eu acredito que é o mesmo dicionário de concordância da SBB. Então você encontra esse mesmo dicionário de concordância em outras Bíblias, mas é muito bom você ter ele aqui nesta Bíblia, porque quando você estiver fazendo uma pesquisa, lendo e quiser fazer uma concordância, até mesmo trabalhar com esboço de pregação, você pode utilizar esse tipo de dicionário em concordância e você já vai encontrar na própria Bíblia. Você não vai precisar pegar uma outra Bíblia ou um dicionário em concordância que esteja fora a parte num livro para poder fazer essa correlação dentro da Bíblia. Você já vai ter esse material dentro dela, então vai poder trabalhar. Agora, como a gente pode ver, a letra é bem pequena, né? Nessa parte aqui a letra é bem pequena, então o leitor vai ter um pouco de dificuldade, no caso, né, para fazer esse trabalho, mas é de praxe. Esse tipo de dicionário de concordância que se encontra no final de Bíblias é praticamente sempre com o mesmo tamanho de letra, tamanho pequena, para caber tudo o que ele traz, tá? Olha só todo esse material aqui, tá? Deixa eu chegar aqui já no final. Aqui, crédito das imagens das pessoas que bateram foto, que fizeram o trabalho, tá? Roteiro pela viagem pela Terra Santa, tá? E aqui com mapas. E mapas não são coloridos nessa parte aqui, tá? Aqui folhas para anotação e vemos aqui, acho que são 16
mapas, não são aqueles comuns da SBB, são outros, tá? Até mesmo porque esses daqui eu não sei se não tiveram licença, mas esses aqui são como a editora é da Mundo Cristão, são outros mapas, tá? Mas são 16 mapas que nós encontramos aqui. Aqui uma cronologia dos acontecimentos bíblicos, muito bom essa parte aqui para você ver o templo no período do Novo Testamento, tá? Não é aquele do Antigo Testamento. Aqui Israel e o Oriente Médio atualmente, tá? E chegamos ao fim da Bíblia. Isso indo. Aqui o rodstamp dela e para que você possa ver o rodstamp da capa da frente, tá? Muito bonito, eu acho muito bonita essa Bíblia, tá? Bem, para você que chegou até o final deste vídeo, eu agradeço a você por todo esse tempo que você esteve conosco aqui. Agradeço a você e peço que se inscreva em nosso canal, dê essa força ao nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Se possível, deixe seu comentário é muito importante para a gente ter um feedback do que os inscritos e as pessoas que acompanham o nosso canal estão querendo ver aqui em nosso canal. Peço que compartilhe também os nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer o material que aqui é apresentado. Desde já, fique com Deus.